Boa noite para todo mundo. Hoje é 23 de abril de 2024, tá? 2024. Não erro mais. Bem-vindos aí ao resumão do dia, né, dos mercados. De antemão, já peço para deixarem um like nesse conteúdo se vocês gostam. É muito importante para mim. Não se esqueçam desse like. É bem rapidinho que vocês fazem isso. Para quem gosta do canal, se inscreva e ative o sininho aí para poder receber toda vez que eu postar um vídeo aqui para vocês, tá, minha gente? Muito obrigada aí pelas mensagens de retorno que eu recebi com tanto carinho aí das pessoas que gostam do conteúdo aqui. Eu leio todas, eu fico super feliz. Obrigada mesmo, né? Então vamos mais um dia aí falarmos de mercado, né? Mercado hoje sem muito drive, mas com informações importantes de novo aí pra gente poder passar por elas, né? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir um resumão aqui. Pronto, o panorama tá na tela. Bom, vamos lá. Começando como sempre, né, pelas bolsas da Ásia, elas fecham principalmente aí no negativo, né? Se a gente for olhar principalmente aí as bolsas da China. Nada demais, tá, minha gente? De ontem para hoje não aconteceu nada demais. Se vocês se lembrarem bem, de domingo para segunda as bolsas por lá ficaram bem positivas e de ontem para hoje elas realizaram essa positividade entrando numa neutralidade, ok? Nada demais. Vale lembrar que a negatividade daquelas que estão negativas é proveniente principalmente de empresas relacionadas ao setor de petróleo e de mineração. Ou seja, é resultado aí da negatividade das commodities na janela de negociação em que essas bolsas estavam abertas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para cá, a gente fala, poxa, Fernanda, mas o petróleo aqui tá super positivo. Como é que as empresas de petróleo da China ficaram no negativo, né? Vale lembrar que hoje, durante a madrugada, o petróleo ele chegou a cair mais de 1%, tá? Ao longo do dia, principalmente depois da divulgação do PMI dos Estados Unidos, o petróleo acabou ganhando força e mudando de lado e fechando para o positivo, mas durante a janela de negociação aí na madrugada pra gente aqui, né, das bolsas da Ásia, o petróleo estava no negativo, o minério de ferro também no negativo, trazendo negatividade aí para as empresas do setor, ok? Mas fora isso, nada demais, tá? Então, commodities aqui a gente já falou, minério de ferro no negativo. A cotação de hoje de manhã, para vocês do minério de ferro, estava 849 mil yuans, e agora ele está fechando em 856. Então, ao longo do dia, ele recupera parte da queda, tá? Vale lembrar que são oscilações tímidas, tá, minha gente? Não é nenhuma oscilação muito abrupta que tenha acontecido no minério de ferro, pelo menos nesses últimos 2 dias, não. Como eu mostrei para vocês no vídeo de domingo, o acumulado do ano aí é bem triste, assim, né? Para a cotação do minério de ferro, uma queda de mais de 11%, não foi isso? Então, as oscilações desses últimos 2 dias tá bem tímida, mas hoje de manhã estava pior do que isso daqui, tá? O petróleo, como eu falei para vocês, ele amanhece o dia no negativo, mas ele acaba virando e fechando aí no positivo. Vale lembrar que semanalmente, eu acho que eu já tinha comentado isso aqui com vocês, né? Semanalmente são divulgados dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos, enfim. E esses dados, eles tendem a fazer preço na cotação do petróleo. Não são indicadores, como eu não opero petróleo, não são indicadores que eu acompanho na vírgula, tá? Mas de qualquer forma, eles trazem sim volatilidade para o petróleo. Para quem opera, por exemplo, o índice, tem que acompanhar esses indicadores dos Estados Unidos, porque o petróleo vai fazer preço nas empresas do setor aqui listadas na nossa bolsa, como a Petrobras, que tem um peso relativamente importante aí para não se acompanhar isso, ok? Mas fato é que o petróleo hoje ele dá uma virada do negativo para o positivo ao longo do dia, tá? Quando a gente vem para as bolsas da Europa, elas estão aqui, minha gente, prioritariamente positivas e bastante positivas, inclusive, né? Mais de 1% de alta aí. Bom, o que acontece? Hoje pela manhã, pela madrugada, nós tivemos a divulgação dos PMIs da Alemanha, da Espanha, da zona do euro, inclusive, né? E os PMIs, eles vieram... o PMI industrial não veio tão bom, né? Mostra que a indústria da Europa como um todo segue num processo de contração aí, tá? Tá inclusive abaixo de 50 os PMIs. Vale lembrar que abaixo de 50 é contração. Esse indicador mostra a contração deste setor e acima de 50 mostra a expansão. E quando a gente olha também os PMIs de serviço, que também foram divulgados no dia de hoje, aí os PMIs de serviço surpreendem para cima. Então a Europa segue vivendo aquela linha de que a indústria não está indo muito bem, principalmente pelos efeitos da política monetária contracionista do Banco Central Europeu.
europeu, não é mesmo? Enquanto que o setor de serviços não sente a inflação, tanto que a inflação acaba sendo mais pegajosa no setor de serviços. Então, o mercado poderia até reagir mal a esse dado de PMI de serviços que saiu mais forte por lá. Alguns lugares, inclusive, eles saem do campo contracionista abaixo de 50 e entram no campo de expansão acima de 50, tá? Só que fato é que o vice-presidente do Banco Central Europeu fala hoje pela manhã, ele sinaliza que eles estão confiantes de que o primeiro corte de juros da Europa pode vir em junho, a não ser que alguma surpresa muito grande aconteça. Então, no final das contas, o mercado acabou interpretando que esse PMI de serviços aí vindo um pouco mais forte do que o mercado estava esperando e do que o dado anterior, não seria essa grande surpresa a ponto de fazer o Banco Central Europeu mudar de ideia, até porque o PMI industrial encolheu, né? Bom, então isso trouxe animosidade para as bolsas. Aí, afinal de contas, se começa um ciclo de queda de juros num país, numa região, numa zona, como a questão da zona do euro, os ativos de risco se beneficiam, né? Porque afinal de contas, o dinheiro da economia o dinheiro em circulação de uma economia fica mais barato na medida em que os juros caem, são cortados, e isso estimula aí as empresas a pegarem empréstimos, crescerem, se desenvolverem e tal. Então, ativos de risco costumam gostar de ciclos de queda de juros por lá, ok? Bom, além disto, também na Europa, assim como no Brasil e nos Estados Unidos, tem saído balanços. E os balanços de hoje foram balanços positivos por lá, tá? O destaque aí ficou para o balanço da empresa SAP, da SAP, que surpreendeu o mercado, os resultados, e a perspectiva futura ficou muito positiva também. A empresa acabou subindo mais de 4% no dia de hoje. Não sei exatamente como ela fechou, tá? Mas quando eu olhei esses dados, ela chegou a subir mais de 4% no dia de hoje. Tiveram outros balanços positivos também. Então, mesmo minério de ferro no negativo, petróleo no negativo, porque enquanto as bolsas da Europa estavam no negativo, essa virada aconteceu meio que no fechamento das bolsas da Europa aí, tá? Então nós temos aí um cenário positivo lá na Europa que não foi estragado por alguma coisa negativa dos Estados Unidos, a nave mãe do mundo, né, minha gente? Pelo menos dos mercados, não só dos mercados, vai. Bom, então dito isso, vamos para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós temos bolsas positivas por lá, tá? Tanto bolsas de tecnologia, bolsas de small caps como Russell, bolsa de mais industrial, bancária aí como o Dow Jones, por exemplo. Então nós temos bolsas positivas. Vale lembrar que essas bolsas já estavam no período da manhã, mas elas ficaram ainda mais positivas com a divulgação do PMI lá nos Estados Unidos. Vamos abrir, veja como a leitura macro da Europa muda para os Estados Unidos, né? Quando a gente abre o PMI aqui, dá pra ver daí, não tá? Dá. Quando a gente abre o PMI aqui, a gente vê que o PMI industrial... Deixa eu chegar pra cá pra eu conseguir ver. O PMI industrial, já deixei marcadinho pra vocês. O PMI industrial, ele entra no campo contracionista, tá? 49,9 ali, ele tá bem na beira ali da dúvida, né? Mas de qualquer forma, ele sai de 51,9 e entra em 49,9. O mercado ainda esperava um crescimento, né? E o crescimento veio. E o PMI do setor de serviços, ele também cai, tá? E os mercados entram em festa por causa disso, tá? Porque lá nos Estados Unidos, minha gente, como a gente vem falando aqui quase todo dia, a atividade está extremamente aquecida. Então, dados de emprego bem forte, a inflação última inflação divulgada deu uma decepcionada que veio acima do que o mercado esperava, um pouco acima, mas ainda assim acima, né? Dados de atividade têm vindo forte, o PIB também, enfim. E dados fortes são dados inflacionários. E dados inflacionários que de fato impactam na inflação, né? Que confirmam aí o aumento da inflação, não só o aumento da inflação, mas a estagnação. A sensação que o mercado tem é que a inflação dos Estados Unidos parou de cair. E se ela parou de cair, ela não está rumo à trajetória de meta, a meta lá de 2%, né? De inflação. E se ela não está na trajetória de 2%, isso não permite com que o Banco Central americano corte os juros por lá, inicie seu ciclo de queda de corte, certo? Então, quando dados vêm mais fracos do que o mercado esperava e do que os dados anteriores, significa dar uma luz no fim do túnel para os mercados, do tipo, olha, talvez agora a economia está sentindo aí, quem sabe, né? A economia finalmente não está sentindo a política monetária contracionista dos Estados Unidos. Olha os PMI de hoje, eles talvez sinalizaram isso pra gente. Isso trouxe um ânimo para as bolsas no dia de hoje, tá? Então, quando esses dados foram divulgados, a positividade das bolsas aumentou mais ainda. E aí nós tivemos os juros dos Estados Unidos cedendo,
né? O dólar no mundo cedendo e os ativos de risco se valorizando. Por isso que a gente vê aqui bolsas no positivo também nos Estados Unidos. O dólar pesou bastante na sexta DXY. O dólar pesa frente aos emergentes também. Aqui no Brasil não foi diferente, apesar de ter pesado um pouco menos aí, até porque o dólar tem se segurado por conta de questões internas envolvendo o fiscal do país, mas já já a gente fala de Brasília. Mas de qualquer forma não deixa de ser um cenário de bolsas positivas, dólar negativo, juros nos Estados Unidos que estavam no positivo acabaram virando para o campo negativo, como vocês podem ver aqui, certo? Então a divulgação desse PMI vindo mais fraco, assim, e em relação ao último dado, a diferença tá grande, né? Trouxe um ânimo aí, uma expectativa para o mercado de que há uma esperança no fim do túnel para o higher for longer dos juros dos Estados Unidos, certo? Bom, essa semana, minha gente, a gente ainda tem o PIB, que por mais que seja um dado atrasado, já é um dado de 2024, e a gente tem na sexta-feira o PCA nos Estados Unidos, fora o IPCA 15 aqui no Brasil, certo? Que a gente vai ter que ficar atento aí, que tende a confirmar ou não essa expectativa positiva que o mercado criou em cima dessas atividades mais fracas nos Estados Unidos, principalmente serviços, tá? Principalmente serviços. Bom, além disso, também divulgação do balanço da Tesla hoje. Foi agora no fechamento do mercado, eu confesso que eu não dei uma olhada ainda, mas aparentemente os números não vieram bons, mais uma vez, mas eu acho que eles não vieram tão estragados assim, tá? De novo, eu não olhei profundamente o balanço e tal, até porque eu nem opero Tesla, não é uma coisa que é minha especialidade, para ser bastante sincera com vocês, mas pelo menos até agora a gente não vê reflexo na Tesla, porque quando o balanço de uma empresa vem muito ruim de tech, por exemplo, costuma contaminar outras, e aí você vê um efeito na bolsa como um todo, né? E a gente não viu, pelo menos até agora, a gente não vê esse efeito aí na Nasdaq, tá? Vamos acompanhar aí, depois tem que ver aí como é que a ação ficou no after e depois amanhã também, como é que isso vai se comportar. Mas fato é que é um balanço importante aí que precisa, por mais que a gente não opere a ação, não tenha ação na nossa carteira, não opere Nasdaq, enfim, as empresas de tecnologia fizeram muito preço no ano de 2023 e agora no início de 2024 nos Estados Unidos. Então o balanço delas é sim importante para acompanharmos, não só para quem opera esses ativos que eu mencionei para vocês, mas para quem opera qualquer ativo do mercado financeiro, ok? De qualquer forma, voltando, os PMIs acabaram trazendo a positividade que o mercado precisava no dia de hoje para surfar essa onda de dólar negativo e bolsa positiva no mundo, tá? Bom, aqui no Brasil a gente não é todo mundo, então a nossa bolsa não surfa essa positividade mundial. Por quê? Bom, né, gente, nós somos uma bolsa principalmente direcionada por commodities. Então, se nós temos inicialmente um cenário de minério negativo e petróleo negativo, é difícil a nossa bolsa se manter positiva mesmo com outras bolsas do mundo positivas, tá? E uma coisa que tem travado a nossa bolsa aí de deslanchar é definitivamente todos os ruídos fiscais de 2024, que eles têm sido muito mais pesados do que os de 2023. Não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho. Porque assim, teve muito ruído no início do ano passado que acabou sendo diluído ao longo do ano, né? Eles não se confirmaram, eles não foram para a prática, pelo menos não a maioria deles. Agora, esse ano a coisa está diferente, nós já tivemos a meta de 25 revisada, nós temos eleição esse ano, que costuma ser um ano bem populista aí para os candidatos, né? E costuma gastar mais dinheiro, enfim. Nós estamos praticamente aí no mês de maio sem nenhuma expectativa de solução dessas questões. Então, essa questão fiscal tem de fato travado uma alta melhor para a nossa bolsa e uma queda maior para o nosso dólar aqui também, tá? Então a gente segue, pelo menos no dólar, a tendência do mundo, mas de uma maneira um pouquinho mais tímida, e a nossa bolsa acaba não surfando a positividade aí, mas também nós tivemos o peso commodity, principalmente Vale aí, né? A Vale ficou com mais de queda, né? Não, mentira. Tá dando reflexo 0,8, alguma coisa assim, depois eu posso olhar para vocês aqui, que dá reflexo por causa da iluminação do vídeo. 0,87, consegui ver, 0,7 de queda. Isso pesa, ela tem um peso significativo na nossa bolsa, né? E as outras empresas de mineração juntas somam a isso. Bom, dito isso, não tivemos nenhum indicador econômico. Tivemos sim. Saiu hoje a federal do Brasil, tá? O número veio até um pouco melhor do que o mercado esperava, mas muito pouquinho, tá? Muito pouquinho.
Não houve uma reação imediata do mercado na divulgação desse dado, tá? O mercado não se movimentou em relação a isso. Então, assim, o número veio bom, mas não é tão bom ou bom o suficiente a ponto de reverter toda a preocupação do quadro fiscal do nosso país, tá? O número veio alto, mas não alto o suficiente para os gastos atuais do nosso governo, ok? Então, aparentemente, esse dado que tendia a fazer preço no mercado, que estava previsto para ser divulgado quinta ou sexta-feira, acabou sendo antecipado para hoje, tá? Isso foi divulgado ontem à noite. Acabou não fazendo preço no mercado, mas eu tô aqui para comentar isso com vocês, tá? E por fim, minha gente, deixa eu dar uma atualizada para vocês em relação a alguns temas que têm acontecido lá em Brasília, tá? Lá em Brasília a gente tá tendo uma confusãozinha entre os poderes, tá? O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tem insinuado, né, que ele não tá muito na paz ali com o Padilha, que é um dos ministros do presidente Lula, ou seja, o executivo com o legislativo ali não tá tão bem assim. Aí o STF tá vivendo toda aquela confusão e aquelas acusações que tem como pivô aí a questão do Elon Musk. Então, assim, os três poderes do nosso país, eles não estão lá no melhor momento, tá? E eles não estão muito em harmonia, principalmente o executivo com o legislativo. E daí, né? E daí que pautas importantes que são importantes para a nossa economia, estão travadas no Congresso por causa disso, tá? Ou podem sair pela tangente, inclusive, tá? E aí, em se tratando disso, então, assim, nós temos um ponto: acompanhar essa relação entre poderes que tende a estressar ou não, né? Ou animar os mercados, dependendo do rumo que toma. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto existem algumas pautas que são críticas para o fiscal do nosso país que estão no Congresso atualmente. Dessas eu destaco duas para vocês. A primeira é a que envolve o presidente Lula. Ele havia vetado a distribuição de 5,6 bi em emendas parlamentares para os parlamentares, para o Congresso. Ele tinha vetado isso daí há um tempo, no final do ano, acho que foi na virada do ano, né? E na medida em que ele vetou isso daí, obviamente que o Congresso não gostou, porque eles querem esse dinheiro, afinal de contas é um ano de eleição e aí eles precisam desse dinheiro para usar nos seus redutos, né? Digamos assim. E aí o que acontece? O Congresso pretende derrubar o veto do presidente Lula. Ao derrubar o veto, isso nós temos um ponto no fiscal aí, um ponto crítico no fiscal, que o fiscal já não tá indo bem. Aí você ainda libera mais emenda parlamentar que foi vetada pelo presidente. Então, enfim, o executivo está tentando articular isso daí para que o veto seja mantido, tá? Porque existe uma questão fiscal no país grave acontecendo atualmente. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto é uma PEC que surgiu aí, que é a PEC do quinquênio. Quinquênio? Deixa eu ler o nome certo para vocês aqui. É a PEC do quinquênio. O que é a PEC do quinquênio? É um aumento salarial, um bônus salarial a mais para magistrados e promotores, que traria aí um gasto não previsto para as contas públicas de 42 bi. Um gasto não previsto para as contas públicas, de qual vale lembrar que os gastos previstos já estouram o orçamento. Aí você ainda soma esse daqui que não estava previsto. Então essa PEC também está em tramitação no Congresso e o Executivo está tentando de alguma forma inviabilizar a aprovação disso daí, tá? Então nós temos aí a questão das emendas parlamentares, nós temos aí a questão da PEC do quinquênio. Além disso, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está articulando lá em Brasília a questão do PERSE. O PERSE também teve muito ruído em relação a isso, não sei se vocês se recordam, né, que o PERSE, na verdade, foi um programa aí para, se eu não me engano, empresas de entretenimento e etc., pós-pandemia, para dar uma reativada nesse setor, e que tiveram denúncias, inclusive, de que tinha uma lavagem de dinheiro muito grande dentro desse programa, e enfim, isso gerou bastante ruído. Fato é que o governo tem interesse em tirar esses benefícios, uma vez que a pandemia já passou, né, há muito tempo, e não deixa de ser uma arrecadação perdida pelo governo, né? Afinal de contas, esses benefícios poderiam ir para o governo para compensar o fiscal de alguma forma. Então, o Fernando Haddad está articulando uma negociação com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, para tentar pegar alguma coisa do PERSE aí para tentar ajudar o fiscal do país. Então, isso também está em pauta, tá?
Pronto, além disso também o tema reforma tributária tem voltado à tona, tá? Discussões sobre o texto, um texto que tem mais de 300 páginas, etc. Enfim, isso também tem voltado à tona. Então a gente precisa ficar no radar desses movimentos que têm acontecido em Brasília, de projetos, de emendas parlamentares, de PECs, de PERSE, que podem impactar para o bem ou para o mal fiscal do nosso país e pode fazer preço no nosso mercado. Ele está bem sensível em relação a esse assunto. Fora isso, hoje nós tivemos a divulgação do Boletim Focus aqui do Brasil e tudo piorou, né? As projeções para o IPCA aumentaram, tudo piorou não, né? Tudo aumentou, né? Porque o PIB aumentou também, isso não é necessariamente ruim. Então nós tivemos uma piora aí das expectativas em relação ao IPCA, em relação ao dólar, em relação à taxa Selic terminal, principalmente por conta dos juros longos por mais tempo nos Estados Unidos e a questão fiscal do nosso país. E também um aumento aí das expectativas do PIB deste ano, tá? Então teve um aumento de praticamente tudo aí pelo nosso Boletim Focus no dia de hoje, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, eu costumo pôr nos meus stories lá no Instagram sobre isso, tá? Bom, dito isso então, atualizei vocês aqui de Brasília, né? Pra gente acompanhar nos próximos dias. De qualquer forma, voltando aqui, nós tivemos então o nosso dólar fechando no negativo, seguindo a fraqueza do dólar no mundo, apesar de uma queda um pouco mais tímida, e nós tivemos também a nossa bolsa, também não, né? Nós tivemos a nossa bolsa no negativo também como dólar, seguindo a movimentação aí de commodities, por mais que o petróleo tenha virado ao longo do dia, a Petro não conseguiu acompanhar esse movimento, então acabou permanecendo no campo negativo, corroborando para o Ibov no campo negativo, e também um desinteresse aí na nossa bolsa, enquanto coisas não se desenrolam positivamente lá em Brasília. Ok, minha gente? Bom, então é isso, né? Então é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que tenham aproveitado as movimentações do dia de hoje. Eu vejo vocês no resumão de amanhã, tá bom? Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Beijo. Tchau.